E aí, muito boa noite para você. Gente, olha só, muita gente já está pensando duas vezes como vai escrever um e-mail que vai postar no Facebook ou no Twitter, por exemplo, medo de espionagem. Mas tem muita gente também que não está entendendo direito essa questão da espionagem da internet brasileira pelos Estados Unidos, né? Qual seria o motivo? Será que todos nós, né, corremos o risco de ter a nossa vida bisbilhotada, né? E não é só pela internet, não, mas pelo telefone também. Bom, enquanto a Polícia Federal investiga isso, nós vamos falar desse assunto no programa de hoje. Topa! Então, se você tem algo a dizer, tem dúvida, a gente não guarda só para você, compartilhe com a gente. Agora, quer comentar, quer dar sua opinião sobre isso? Fala com a gente, o telefone tá aí, 3269-9000. Os contatos pela internet estão aí, brgerais@redminasfontmg.gov.br. Tem o meu blog, tem o Twitter, tem o facebook.com/Brasil das Gerais. Vai lá, curte a nossa página, vamos fazer amizade. Cláudio Rego, o pessoal precisa ficar com medo dessa questão de... Porque é o seguinte, o Globo deu, parece que em janeiro, milhões de e-mails, né, e telefonemas de brasileiros, agora eu quero saber que brasileiros são esses, né, foram bisbilhotados e espionados, né, e a pergunta é, as pessoas hoje estão com medo, precisa ter medo quem usa o Facebook todo dia, quem usa o Twitter e tudo mais? Roberta, esse é um programa que vem desde o Bush, não é nem do Obama, isso aí é desde 2001. Desde que aconteceu aquela questão das torres gêmeas. Que acabou a privacidade. Do 11 de setembro, né? Isso. Em troca da sua segurança, abriu-se mão da privacidade. E os americanos têm a infraestrutura que regula o resto do mundo na questão eletrônica. A internet, por exemplo, ela está nos Estados Unidos. A internet ela nasceu de um projeto do Departamento de Defesa. Que foi na Guerra Fria, né? Isso. Uhum. Então, ela só existia nos Estados Unidos. Depois ela existia começou justamente para monitorar, né? A questão de armas nucleares, né? Essa questão toda. Uhum. E aí o que aconteceu? Depois se expandiu para o resto do mundo, mas os equipamentos estão todos nos Estados Unidos. Então, existe um entendimento um pouco estranho quando o pessoal acha que eles vieram aqui para pegar os e-mails. Não é isso. É que quando você manda um e-mail para alguém, ele vai passar pelos Estados Unidos. E tem uma ordem judicial, uma ordem federal que o Obama conseguiu, que vem da época do Bush, tem mais de 10 anos, que diz o seguinte, o que passar aqui a gente vai guardar. Ele tem essa autoridade, está dentro do território dos Estados Unidos. Uhum. Então esse é que é o problema. Porque e lá isso é autorizado, né? por juízes federais dentro da lei, porque a lei lá, ela dá a permissão de você fazer leis secretas. Você não tem que explicar às pessoas. Então, essas leis, elas deram essa autoridade ao presidente e ele utiliza essa autoridade. Porque a impressão que dá lendo no jornal é que alguém veio aqui fazer isso. Uhum. Americanos vieram ao Brasil pegar e-mails, não é isso? De lá mesmo. Se você passar um e-mail para a pessoa que está na mesa ao seu lado, provavelmente ele foi lá nos Estados Unidos e voltou. A rede foi estruturada dessa forma. Uhum. E eles também não ficam olhando, é outra coisa importante. Tem alguém olhando o que eu estou fazendo? Não está olhando o que você está fazendo, está guardando o que você está fazendo. Se no caso de uma precisão, vai lá. Isso, aparece o seu nome em algum lugar que eles fazem, eles vão nos registros e olha, o que tem da Roberta aqui? Junta tudo da Roberta. Ou seja, é arquivo, não é alguma coisa que eles estão olhando, não tem nem gente para olhar isso. Você imagina nessa situação. Uhum. Então, a conversa tem que ser colocada nesse sentido. Uhum. Pois é, mas você, Lúcio, que é de direito digital, né? Como é que fica essa questão? Por exemplo, nos Estados Unidos é legal, aqui é legal? Não, aqui no nosso país a interceptação de dados ela é considerada crime. Mas antes de ser considerado crime, porque o crime é a última consequência que a gente vai ter no ordenamento jurídico, né? Nós estamos tratando da Constituição Federal, estamos violando uma garantia fundamental do cidadão brasileiro, que é o direito à sua intimidade, à sua privacidade. Uhum. Então, o crime é a última consequência, mas não é legal. Pois é, mas aí como é que fica isso, hein? Essa questão dos Estados Unidos estarem espionando, né, os brasileiros e aqui é crime, lá não é? Como é que o direito digital trata essa questão? Olha, as empresas e o governo, a partir do momento que eles estiverem no Brasil, tratando os dados brasileiros, eles estão sujeitos às leis brasileiras, né? Então, quando você tem uma participação de alguma empresa americana em serviços no Brasil, estão sujeitos à legislação brasileira.
E é aí que a gente entende que há uma violação, sim, da Constituição Federal, do Código Civil e outras legislações brasileiras que garantem a privacidade. Mas é importante esclarecer, como o próprio Cláudio estava falando, que esse monitoramento não é, de certa forma, uma pessoa que fica vasculhando, né? Há robôs, vamos dizer assim, programas de internet que ficam procurando dados-chave, palavras-chave. Mas isso o próprio Facebook não faz também? Quer dizer, eles não têm todos os dados da Facebook gente? Idade, profissão, onde você trabalha, onde você mora, filme tudo. que você prefere, né? Livro que você curte e daí por diante. Se você for reparar, na hora que você está escrevendo um e-mail, já está aparecendo uma propaganda do lado, na coluna. Com a coluna do lado, com a preferência, com o assunto que você está escrevendo. Isso é um monitoramento eletrônico. Mas qual seria a diferença, né? Eu estou citando esse exemplo do Facebook, mas isso e o que está sendo feito, que parece que vocês todos acreditam que há espionagem mesmo, né? Quer dizer, eu até falei, a Polícia Federal está investigando, de fato, existe uma equipe técnica do governo brasileiro, né? Vendo essa questão, mas e aí? Qual seria a diferença? Olha, a diferença, ao meu ver, trata-se, não sai da esfera do comercial, de analisar ali uma preferência para uma análise de conteúdo, né? E aí pode acontecer, sim, uma violação de privacidade. E que tipo de conteúdo? Tá, vamos exemplificar. Se a gente manda uma carta hoje por correio, com uma correspondência lá escrito bomba, ataque, Planalto, né, Brasília, e isso, de certa forma, no correio vai ser alertado. E na internet funciona da mesma forma. Esses softwares ficam buscando essas palavras-chave. E a partir do momento que você envia um e-mail que é de interesse do governo, não só o governo americano, como nós vimos aí durante a semana, outros governos estão fazendo isso, inclusive o brasileiro também faz esse tipo de monitoramento. Quer dizer, isso é uma coisa, não é nenhuma novidade. Não, não é nenhuma novidade. Não, mas aqui... Desculpa, mas tivemos um exemplo disso na Rio Mais 20. Né? Houve um grupo de inteligência que passou a monitorar e descobriu prováveis ataques cibernéticos à Rio Mais 20. Junto com a Polícia Federal, Ministério Público, o Comando do Exército e algumas outras autoridades que têm esse sistema de monitoramento. Mas aí isso não seria uma espionagem legítima, digamos assim? O direito coletivo se sobrepondo ao individual, né? Em prol de uma segurança nacional, em prol de um benefício maior, a gente há uma derrogação aí da privacidade. Mas mesmo assim eu entendo que, se for análise desses dados superficiais, tudo bem. Agora, adentrar o conteúdo somente com uma ordem judicial. Entendi. Agora, Jorge, você, né, que trabalha com essa questão de relações internacionais, você diz que já está abalada essa relação, né, Brasil-Estados Unidos, pelo menos politicamente. Você diz também que não é novidade nenhuma essa questão de espionagem, mas que você está... não sei se eu estou exagerando, meio espantado com a proporção que a coisa tomou, é isso? É verdade. Não, o Cláudio colocou que viria desde os atentados de 1 de setembro. Eu voltaria até um pouco antes. Né? Em 1978, nós temos aquele programa famoso Echelon, que escuta, monitora as ligações telefônicas. Os grampos, né? É mais que um grampo, é um sistema que consegue identificar, inclusive, o timbre de voz. Então, não adiantaria a pessoa nem tentar modificar a voz dela, porque o timbre permanece, conseguiria monitorar. Né? E isso é antigo, isso aparece em filme, literatura, mas até no próprio governo brasileiro já tiveram sessões na Comissão de Relações Exteriores exatamente questionando essa capacidade desse programa já há muito tempo. Né? Eu lembro, por exemplo, a Embaixada da União Soviética, lá em Washington, nos Estados Unidos, que tem um prédio civil, mas todo mundo sabia que ele só morava a gente da CIA, ficava tentando monitorar o pessoal da Rússia. As ligações. Na ONU, diversas vezes aparece vários países, inclusive o Brasil, reclamando que encontraram grampos telefônicos nos seus escritórios. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava fazendo meu doutorado em Londres, que teve um caso de um outro estudante que também trabalhava com questões de terrorismo e ele foi preso. Exatamente porque ele estava buscando na internet textos sobre terrorismo, encontrou alguns manuais, né, de como fazer bomba, de operações táticas de terrorismo, etc., na Universidade de Manchester, e ele foi efetivamente preso, até que verificaram, não, realmente ele é só um estudante, ele estava só... Só um curioso. Só um curioso. Né? E como que pegaram ele? Exatamente porque estavam monitorando as informações que eles estavam buscando na internet. Então, mas essa questão, novo. Por exemplo, com relação à espionagem aqui no Brasil, não estaria ligada à questão de terrorismo, né? Pois é, essa aqui é uma grande dúvida, né? Uma grande questão, porque segundo os documentos que foram divulgados, segundo as informações que foram divulgadas pelo Globo, eu não tive acesso ao documento em si,
mas parece que o Brasil estaria na segunda escala de países com maior volume de informação monitorados, junto com locais como... Qual seria o primeiro, hein? Iraque. Eu acredito provavelmente Afeganistão, com certeza, China, que eles têm inclusive uma unidade da agência americana só para monitorar a questão da China, né? Mas, enfim, o Brasil estaria em nível de países como o Paquistão, Índia, até mesmo o Iraque. E, é claro, nós temos um problema de terrorismo no Brasil, sim, mas ele não tem esse volume, essa escala que em países como a Índia, como o Afeganistão, o Paquistão, etc. Qual é o problema de terrorismo que a gente tem, para quem não sabe? Nós temos, isso é sabido, por mais que o governo negue, que existe a presença de diversos grupos terroristas aqui no Brasil. O problema é que a gente pensa na atividade terrorista pensando só no ataque, né? E, efetivamente, a chance de um ataque ao Brasil é pequeno. De que maneira que a gente deveria pensar, então? Financiamento do terrorismo, recrutamento, né? E ao contrário do que as pessoas falam, muito voltadas para a questão da tríplice fronteira, mas principalmente Foz do Iguaçu e São Paulo. Eu tenho diversos casos de grupos, né? Principalmente financiamento. Até de cyberterrorismo, né, no Brasil foi quando a gente teve, salvo engano, 2 anos atrás, ataques aos sites, né, os portais governamentais, e que eles eram tirados fora do ar, né? Página, enfim, de Chegou agências, a ser saiu. Exatamente. Isso é um cyberterrorismo. E né? não podemos esquecer que o cyberterrorismo também não passa só por essa questão do ataque do hacker, mas divulgação de informação sensível, manipulação de informação, também são formas, né, de um Pois é, mas só cibernético. queria contar direitinho para os telespectadores. Você falou que há mais essa questão de terrorismo no Brasil. Você falou São Paulo e... Foz do Iguaçu. Mas o problema é que é claro que o volume não se compara, né? E não é uma questão principal. Mas pode ser uma questão... É uma questão latente, com certeza. Né? E se é latente, pode preocupar. Pode preocupar. Aliás, deve preocupar, né? Ainda mais com Olimpíadas, Copa do Mundo, etc. Mas só voltando para a questão, em termos de volume... É porque eu fiquei curiosa com relação a isso, mas vamos voltar. Mas se a gente comparar com o volume, né, com o que acontece no Iraque, no Afeganistão, na Índia, é claro que não é. Então, é natural que nós nos perguntemos por que, então, nós estamos com um nível tão elevado de informações sendo monitoradas. E aí... De interesse, né? Exatamente. Então, é difícil não pensar na questão da inteligência comercial, monitoramento de informações da Petrobras, no sistema do Programa Nuclear Brasileiro, que tem complicadores. Por exemplo, nós não permitimos as visitas técnicas aos reatores nucleares brasileiros, por exemplo. Pesquisa de águas profundas, né? Águas profundas. A questão do pré-sal? O pré-sal. A questão do pré-sal, que não se divulga onde, exatamente quanto que tem. Então, seria um interesse econômico? Existe. E político? É natural que levantemos a pergunta se não está havendo um monitoramento com fins políticos e comerciais também dessas informações. É o que você... É a sua suspeita? Eu acho difícil não pensar nisso. Dado o volume, se essas informações procedem, que nós estamos, né, na segunda categoria, mais monitorada, etc., é difícil não pensar. O que você acha? Voltando a um ponto interessante do Depois terrorismo... você tem que entrar, que você não entrou ainda. Sim, senhora. Só para comentar um detalhe muito importante sobre terrorismo. Terrorismo no Brasil não está previsto em nenhuma legislação. Não existe nenhuma legislação que fale o que é terrorismo. A Constituição fala que é crime hediondo e inafiançável, mas em momento algum existe a definição do que é terrorismo. E aí é um problema sério. Porque é uma coisa que não existiria jamais nesse país? Sempre se colocou, né, da forma em que é um país pacífico, etc. e tal. Mas como está sendo lembrado, o problema não é atos terroristas voltados ao país, mas sim o país como palco de atos terroristas, como, por exemplo, conexão, na Copa. né? É uma conexão, quer dizer, é um alvo fácil para se atacar alguém aqui dentro. E aí vem um ponto interessante, que é o seguinte, é uma bomba que o Lula deixou para a Dilma. Porque os países já avisaram que não vêm para a Copa do Mundo, não vêm para as Olimpíadas, se não tiver a definição de terrorismo na lei. Eles não virão para cá. E aí o que acontece? O Lula, ele fez, na época dele, uma comissão de notáveis para definir o que era terrorismo. Essa comissão passou 9 meses, aí é que vem o problema, a sua pergunta. Essa comissão passou, acho que 9 ou 10 meses trabalhando, fez um relatório, ele dispensou, agradeceu e não fez nada. Por quê? Porque toda definição mundial, internacional de terrorismo pega os grupos sociais.
Pega o MST, pega as Farc, tudo isso que eles fazem, isso é no mundo inteiro chamado terrorismo. Você entra num lugar e destrói, quebra... Existe um problema ainda mais grave, é que toda a legislação está sendo pensada em termos de se chegar a essa definição. Mas é necessário se pensar na atividade terrorista como um todo. Você tem que criar uma série de legislação que vai prever a questão do cyberterrorismo, a questão do financiamento, o poder do Ministério Público de investigar ou não, por exemplo, instrumentos mais dinâmicos para que a Polícia Federal possa atuar, regulamentação da ABIN. As ações pacificadoras, né? Claro. Todo o projeto sendo pensado exclusivamente na questão da definição do terrorismo. Engraçado você estar falando, estou lembrando do nosso assunto de amanhã, que é se a corrupção deve ou não ser crime hediondo, né? Quer dizer, já passou pelo Senado, está na Câmara dos Deputados, talvez seja votado amanhã, mas a gente não sabe, parece que não. Não, era para ser votado hoje, mas não foi. Mas é a questão de pensar também, né? Exatamente. O que é corrupção? O que é? E que tamanho que é essa corrupção? O que é? É a pequenininha? Tem coisas do jeitinho brasileiro, tem gente que fala, é corrupção, né? Tem que criar mecanismos isso? efetivos para se punir efetivamente. Justamente, para saber o tamanho da coisa, como é que pena. pode ser, né? Mas comenta. A questão principal, né, dos doutos aqui colocada é a gente colocar isso dentro da empresa, né, trazer isso para o mundo empresarial. Então, olha o tamanho das ameaças, né, que a gente pode ser um trampolim, uma conexão ou uma ameaça para próprias estruturas de governo e para os próprios negócios. Né? Se existe essa tecnologia que disponibiliza essas possibilidades de ferramentas, você está lá fazendo a sua estratégia, construindo o seu diferencial competitivo e, de repente, você anota isso tudo em meios tecnológicos, vai para uma nuvem e, de repente, a sua competição foi para o ar porque você... Mas isso já existe ao longo da história, essa questão de... Fala roubo, né? De ideia, isso, né? Furto, né? De ideia. Agora, né? numa velocidade muito mais, né? Que uma pessoa tem que prestar muitas vezes atenção até das ferramentas que a pessoa está dentro da própria E como é que o empresário se protege disso? Olha, aí vem a gestão estratégica propriamente dita, né? Que é o que você trabalha com isso, né? Exatamente. Então, a gente procura propor, né, na visão do risco do negócio, o que pode ameaçar e em que momento. Então, a gente vai desde a comunicação estratégica até a comunicação operacional. Então, como que a gente controla cada um desses ambientes? E aí, controla os dados, controla as comunicações, os e-mails, né? As partes legais, porque os funcionários têm que autorizar também, né? Saber que está sendo monitorado, a instalação do firewall, né? Então, essa inteligência por trás para evitar, inclusive, que você se torne uma empresa até suspeita, porque... perante outros, né? Se você é uma empresa vulnerável, você nem comunica com outras empresas que são mais seguras. Pois é, mas depois a gente tem que fazer, gente, a diferença de espionagem e inteligência, que parece que é uma coisa bem sutil, mas né? Quer dizer, pode ser... Mas deixa só de comentar, depois a gente vai falar. Vale a abordagem de que nesse mundo industrial de comércio, né, a lei de proteção à propriedade intelectual... prevê que é concorrência desleal, né? Então isso constitui crime, essa abordagem, essa transmissão de informação para um. E o que preocupa é a existência dessas ferramentas, né? Eu acho que outro ponto que é interessante é que a gente está entre os 5 países que mais utilizam a internet no mundo. E aí eu acho que o foco americano também voltou-se para cá. Nós somos o país que mais utiliza a internet na América Latina e as redes sociais, então, nem se comenta. Então há um mercado potencial muito grande no Brasil. Né? Ou seja, querer saber para a questão de consumo mesmo, né? Também. Além desse interesse econômico, né, estratégico, né, essas questões do pré-sal e etc., a gente vê como o consumidor como foco, né, o consumidor brasileiro aí, e a preocupação aí pela privacidade. Como é que chama isso, hein? Metadados? Metadados. Depois vamos saber como é que o direito digital olha essa questão, mas eu tenho que fazer um intervalo, gente. Se você está interessante, né? Aliás, para quem está imaginando que essa coisa de espionagem é recente, primeira espionagem, você que passou informação, que eu não sabia, mas eu já estou mais culta por causa dessa informação, adorei, que é primeiro caso de espionagem está lá na Bíblia. Na Bíblia. Não Exatamente. é? Que é lá, o pessoal chegando da cidade de Canaã, né? Isso. Né? Deus criou os espiões, né? Quando mandou que Moisés mandasse 12 cada um de uma tribo, para verificar em Canaã como é que era a cidade, se era fortificada, como eram os habitantes.
Então, foi o primeiro ato de espionagem da história. Pois é, olha só que interessante. Com isso, nós vamos para o intervalo. Gente, os contatos estão todos aí, o telefone está aí, o e-mail está aí, o Twitter está aí e tem o facebook.com/Brasil das Gerais. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Então, gente, no programa de hoje nós estamos falando de espionagem, né? Para que serve a espionagem? Nós estamos tratando dessa polêmica, né, da espionagem no Brasil pelos Estados Unidos, através da internet, mas através de ligações telefônicas também. Depois até a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quer entrar nessa roda aqui? Fala pra gente. Os contatos estão todos aí, tá? Telefone, tá tudo aí. Entra no facebook.com/Brasil das Gerais. E olha só, depois nós temos que falar muito sobre essa questão do cuidado no Facebook, né? Porque, aliás, nós adoramos, que eu acho que a rede social é fantástico, né? Mas tem que ter aqueles zelos, né, que a gente tem que ter na vida da gente real, tem que ter na vida virtual também, né? A Marta Rosas, ela falou, nossa, tem comentário demais aqui, peraí, deixa eu clicar. Ela falou o seguinte, é claro que sim, ela... Ah, não, entrei em outro assunto aqui, gente, desculpa. A Raquel Monteiro falou assim, olha, vida simples não atrai, mesmo assim, não costumo postar vida pessoal minha e dos meus amores, tá certa. O que você acha, hein? Porque as pessoas, elas têm dúvida disso. Por exemplo, eu sou uma cidadã, eu não gosto desse termo cidadã comum, não. Cidadã que paga imposto, mas não tem nenhum cargo político, não tem nada de decisão e tudo mais. Quem que corre risco de ser espionado ou não? Todos nós ou não? Olha, a gente brinca o seguinte, se você não quer que um assunto seja de domínio público, não coloque na internet, né? Você nunca vai, se você não quer que uma foto sua seja divulgada, nunca poste isso, né? Seja em qualquer rede social. Temos exemplos clássicos aí de atrizes, né? Sem citar nomes, que acabaram se envolvendo em escândalos por divulgar uma foto que não era para ser divulgada. Então, essa é a primeira dica que a gente dá como bom usuário, tome cuidado com o que você posta na internet. Mas a população comum está sujeita a essa espionagem? Temos que explicar que essa espionagem é aquilo que a gente estava falando, vou entrar no famoso metadados, metadados. Né? Que para quem não sabe, é saber de tudo, né? Seu assim. Não sou especialista, vamos deixar depois os técnicos falarem, mas é uma busca por palavras-chave. Então, é uma ferramenta que ela fica procurando as palavras-chave, né? Metadados, preferências, enfim, coisas que você está buscando na internet. Então, esse monitoramento toda a população está sujeita. Né? Então, qualquer um que esteja usando as redes sociais, mandando no Twitter, postando um comentário no Facebook, ele está sujeito. Mas até onde que eu vou estar sujeito a alguma sanção, ou enfim, algum agente do governo americano está me monitorando efetivamente? A partir do momento que eu me envolver com alguma coisa ilícita, alguma coisa suspeita, que afronte o governo dos Estados Unidos ou mesmo afronte o governo brasileiro. Eu tive notícia, foi recente, na época da Copa das Confederações, as movimentações em Belo Horizonte, isso saiu noticiado em outra emissora, e a Polícia Militar chegou a falar que monitorou, sim, as redes sociais para identificar ali onde seriam os principais movimentos e quem seriam possíveis agentes de possível prática de terrorismo. Não vão colocar dessa forma, mas a gente sabe que tinha agentes infiltrados ali com outras intenções que não a intenção original do povo brasileiro de protestar e se manifestar. Então, a partir do momento que você coloca na rede alguma situação suspeita, você pode sim estar sendo monitorado. Como o Cláudio colocou, há um armazenamento das informações. E se você passou a ser a bola da vez, né, chamou a atenção ali para algum problema, pode sim estar levantando aquela poeira do tapete ali e estar monitorando essa pessoa. Agora eu acho importante levantar dois pontos na questão do metadados. Então, primeiro, que tem níveis diferentes de metadata. Né? Você pode obter essas informações através do servidor. Outra diferente seria através dos sites que você entra, como por exemplo Facebook, Gmail, Google, etc. E outra do provedor. Né? Cada um tem acesso a informações, níveis de informações diferentes. Agora, o que eu acho interessante também notar é que muito da desculpa do governo americano é nós não estamos olhando o conteúdo do e-mail, o conteúdo das ligações, só a metadata. Mas a metadata ela pode passar bastante informações.
Ela consegue ir monitorando a sua rede de contatos e expandindo, quanto tempo você falou, com quem. Então, é um exemplo simples. Vamos supor, que falou também. Eu não estou monitorando a comunicação em si, mas veja bem, imaginem, eles sabem que eu liguei para um disque sexo às 3 horas da manhã e fiquei meia hora no telefone, mas não sabe sobre o que eu falei. Ou sabe que eu liguei para uma clínica de exame de HIV, sabe que depois eu liguei imediatamente para o meu médico, fiquei 40 minutos no médico, depois eu fiquei mais 2 horas com minha seguradora, mas não sabe sobre o que eu falei. Entendi. Para bom entendedor, né? Uma maneira fácil de ver a questão de metadado, que muitas vezes é confundido com palavra-chave. Metadados é aquilo que vem na sua conta telefônica. Você pega a conta de telefone, aquilo é metadado. Ligou tal hora, tal dia para o fulano. Conversou com o fulano. Pronto, por tanto tempo. É aquilo, metadado é isso. Palavra-chave é conteúdo, como foi bem colocado pelo Lúcio ali. Então, os sistemas do governo norte-americano e de outros países também, a gente fala dos Estados Unidos, todos os países fazem, a China faz muito mais. E diz que a França tem é uma das piores. Diz que é menor abrangência, mas que é mais agressivo. Profundo, mais agressivo. Muito mais agressivo. O inglês chegou a pegar os próprios cabos, né, óticos. Isso aí você tem cabo submarino, uma série de situações. Tem relatos que o governo da França colocava microfone nos assentos da Air France. Ele sabia onde que determinados executivos iam sentar, colocava o microfone para ouvir a conversa dele durante a travessia oceânica, ou seja o que for. Então a França ela é pequena, mas ela é muito mais agressiva. E isso é espionagem da brava. Não tenha dúvida. Isso aí você tá rompendo o limite da lei. É a diferença de inteligência e espionagem. Fala da inteligência. Todo mundo precisa de informações. Os países e as empresas têm que ter muita informação para poder sobreviver. A busca dessa informação... Informação hoje é poder, né? Mas a informação que o outro não quer te dar. Sim. Né? Então, você vai entrar numa concorrência, por exemplo, você quer saber qual é o preço que o outro vai colocar, mas ele não vai te falar isso. Você tem que descobrir. Se você consegue descobrir isso, que é uma informação que ele não quer que você tenha, de uma forma lícita, você fez o que chama inteligência. Como é que seria uma forma lícita de conseguir isso? Várias maneiras. É o que o pessoal sempre pergunta. Como é que consegue isso? Parece que é misterioso e tal. É simples. Observa como é que essa empresa fez no passado. Olha o histórico dela. Olha o nível de preço que ela utilizou. Olha a política de mercado dela. Você sempre vai conseguir fazer isso licitamente. Quem são os fornecedores? Você tem um monte de informações que a gente chama de informações abertas. Né? Estão no jornal, estão em todos os lugares, estão na internet. Você pega essas peças do quebra-cabeça e monta o cenário. Agora, em alguns motivos, ou por falta de paciência, ou por falta de tempo, ou por algum outro motivo, o sujeito coloca um microfone, ou suborna alguém, ou arromba um cofre. Aí você fez espionagem. Você passou do limite da lei. Que é crime. É crime previsto, inclusive, no próprio país. Aqui no Brasil você tem isso. Espionagem está previsto no Código Penal. Então você vê o seguinte, até o momento em que você faz todo o esforço para conseguir aquela informação, que é uma informação sigilosa do outro, mas dentro da lei está fazendo inteligência. Passou o limite da lei, você foi fazer espionagem. E nisso os países, só para completar, os países são mestres. Todos fazem e farão o máximo que puder, e o Brasil não é exceção. Só uma lembrança que a gente sempre coloca, no começo das manifestações, colocando fogo em pneus em Brasília, etc. e tal, eles descobriram e-mails, que eram funcionários da Presidência da República. Como que eles descobriram esses e-mails se eles eram anteriores? Eles estavam armazenados. É o que a gente acabou de falar. Todo mundo armazena a comunicação. O governo só descobriu que eram funcionários da Presidência da República olhando o arquivo dele. Então, a hipocrisia de falar os americanos estão fazendo isso. Aqui também faz. No mundo inteiro. No Canadá faz, na Austrália faz. É claro que os Estados Unidos têm mais tecnologia, né? É aquilo que eu falei logo no início, você falou, né? Que a internet tudo vai passar por eles. Tudo vai passar, porque a internet começou lá. Até hoje, os servidores, os equipamentos centrais estão lá. Se eu mandar um e-mail para o Lúcio, ele vai para os Estados Unidos e passa para o Lúcio, mas uma cópia ficou lá. E lá nos Estados Unidos tem uma legislação aprovada dentro das normas, dizendo, se passou por aqui, eu vou pegar. E está lá, o que vai fazer? Aí é o problema do direito digital enfrentar. Então, muito interessante também, voltando também ao que ele comentou, de que se você não quer que seja divulgado um pano na internet, não adianta nada, por exemplo, eu apagar o e-mail que eu mandei para ele. Que ficou registro na caixa de saída, ficou registro na caixa de entrada dele, aí ele deu
né, encaminhou para ele, e isso tudo vai deixando rastros. Né? Quer dizer, não adianta você deletar na caixa de saída também, nos itens enviados, na lixeira. Já está guardado. Já está guardado. É igual o né? Facebook, botou uma foto ali. Nossa, estou arrependido. Já está lá. Já não está Tanto que pagando uma mais, não. técnica terrorista era eu criava um e-mail, escrevia, salvava o e-mail, mas não enviava, exatamente para não passar pelos servidores americanos. Ele tinha minha senha, ele pegava e lia. Só que agora eles estão com acesso, né, direto ao provedor. É até interessante só esclarecer que, igual o Cláudio estava falando, da questão da informação aberta. Se você coloca uma mensagem ou uma foto no Facebook, por exemplo, e coloca ela aberta ao público, foi o que a Polícia Militar fez. Ela passou a monitorar, não estou falando que a Polícia Militar está agindo igual a agência americana, não. Né, esclarecer que eles monitoraram a informação aberta. O pessoal estava combinando de encontrar e vão quebrar e vão invadir. E isso está na informação aberta. Quando você seleciona as opções de privacidade no Facebook, você coloca aquilo para o público. Né? Então, se a polícia também tem suas pessoas, né, seus agentes que são usuários do Facebook, ela facilmente você consegue ter acesso a essa informação. Aí que está o limite entre o acesso à informação e extrapolar o mundo jurídico, a ética ali e entrar numa proibição legal, que seria quebrar senhas, né? Quebrar criptografia, quebrar mecanismos de segurança para ter acesso à informação. E isso é até objeto da lei recente, Carolina Dickmann, Lei 12737, que previu que você, quebrando o dispositivo de segurança e tendo acesso à informação, pode se configurar um crime. É crime de invasão de dispositivos. Legislação nova, meio que às pressas, que é o nosso temor, a gente estava conversando antes do programa, que é a questão do marco civil, o temor que agora com essa preocupação... Tem muita gente falando, agora é hora de votar o marco civil. O que é isso, marco civil? É uma legislação que, entre aspas, seria ali o Código Ético de Uso da Internet. Então, ali prevê algumas situações de privacidade, né, de tratamento dos dados na internet brasileira. Tá? Só que acabam, por muitas vezes, aprovando a legislação de forma caduca. Né, sem refletir devidamente. O Marco Civil está tramitando no Congresso já há anos e a gente tem anseia realmente, espera com muita vontade mesmo que seja aprovado o Marco Civil, mas que não seja aprovado às pressas. Tá? Para que evite de entrar alguns dispositivos ou deixar de prever alguma situação que deveria ser tratada. Entendi. Agora, a Helena, ela fala o seguinte, mas o Obama não prometeu transparência e respeito aos direitos humanos? Prometeu. Tem mesmo, né? O Obama falou isso, né? Prometeu. Mas e aí? Essa transição do Obama para o Bush é algo que eu acho, em termos de política e relações internacionais, muito interessante. Né? Por quê? Porque todo mundo criticava demais as políticas norte-americanas, principalmente na questão da guerra contra o terror, né? Quando era o Bush. Havia muita oposição, etc. E o Obama assume com um discurso de promover mais transparência, de fechar Guantánamo, etc. Mas, na verdade, quando nós olhamos para a política dele, o que aconteceu foi que as pessoas pararam de discutir, que agora é Obama, mas a política continuou praticamente a mesma. Então, o assessor de terrorismo do governo Obama é o mesmo do Bush. O Obama autorizou mais de um assassinato por semana através daqueles veículos aéreos não tripulados. No Afeganistão, né? No Afeganistão. Vai achar que foi nos Estados Unidos. Mas Abu Ghraib continua, os Estados Unidos saíram, mas eles continuam com uma parte, o controle da parte da cadeia, Guantánamo permanece, etc. E essas políticas, então, vieram não só continuadas do governo Bush, mas às vezes até mais acirradas. Nós pensamos, por exemplo, no que aconteceu com o Irã, no Stuxnet, né, aquele malware que foi feito pelo governo americano para infectar as usinas nucleares do Irã e acabou se espalhando para o mundo, né? E não foi a primeira tentativa disso ser feita, né? Basta a gente ver essa unidade da Agência Nacional de Segurança Nacional Americana, que é toda voltada para fazer espionagem no governo da China. Verdadeiros exércitos cibernéticos. Verdadeiros exércitos cibernéticos. Agora, imagina isso empresarialmente, né? O nível de educação que a gente tem que trazer para a nossa equipe, para ela se contextualizar dentro disso. Né? Já tive a oportunidade de estar em palestras do Cláudio, por exemplo, que você, numa chamada, mostrou diversos vazamentos da organização aconteceu em trocas de e-mails simples. Né? Exemplo? Um exemplo conhecido. Dados de balanço,
né? Antes de ser publicado, né? Eu estou na conta de ativo tal, não está batendo, vê para mim se você conseguir essa conta. E, na verdade, era uma conta estratégica de uma análise de liquidez de uma empresa. E troca de e-mails entre analistas, né? E o Cláudio mostrou isso às claras lá. Ou seja, tudo isso acontece mais do que a gente imagina, né? E fechando a questão do Obama... A espionagem não só de um país para o outro, mas de empresas e tudo países, mais. próprias pessoas. Só para fechar a questão do Obama, é muito fácil falar quando você está fora do governo. Quando você é governo, você tem outras responsabilidades, aí o discurso não se aplica mais. Pois é, olha só, o Francisco Martins Furtado, lá da cidade de Juiz de Fora, ele falou assim, Roberta, a espionagem americana no Brasil e no mundo é notória, que sempre foi feita, e é notório que sempre foi feita, sempre será, pois o Brasil é bola da vez juntamente com a China, África do Sul, Índia, rola muito interesse para os americanos nesse meio. Quer dizer, nós já falamos disso, né? Mas você quer comentar para ele? Não, eu só colocaria uma aspas desse bola da vez. Eu acho que muitas vezes nós nos damos muito mais valor em termos de inserção internacional do que realmente temos. Só para lembrar um exemplo disso, é que durante os protestos, né, que não se falava de outra coisa na mídia brasileira, a cobertura internacional, na verdade, foi muito marginal. A questão principal era o tal do Snowden e o vazamento dessa informação. Né? Eu não estou dizendo que o Brasil está crescendo, é importante, né? Esse monitoramento acontece sim, mas eu só colocaria uma aspas nesse bolas da vez. Com certeza. Inclusive nas manifestações, o que eu ouvi muito de gente de fora, amigos da gente, mas como assim? O Brasil está tão bem, não falta emprego, está todo mundo empregado, né? Se eu comparar com a Europa, né? Justamente, comparar com a Europa, mas por Desemprego. quê, né? Por que esse tanto de manifestação e tudo mais? Mas o que a gente precisa se preocupar com isso tudo, hein, Cláudio Ribeiro? É difícil falar, Roberto, porque o que você pode fazer? Você vai parar de usar a internet? Hoje você sabe que o governo americano tem cópia de tudo que você escreve. Você vai parar de usar? O governo americano tem cópia de tudo que está no Facebook. Você vai parar de usar? Ou seja, é algo grátis, sempre foi grátis. E tinha um preço que as pessoas não sabiam. Os governos sabiam, quem mexe com essa área sabia, mas as pessoas, o cidadão, né, comum, digamos assim, não tinha acesso. Até porque para o governo é muito difícil falar isso. Como é que o governo brasileiro chega para o cidadão e fala assim, olha, você está sendo espionado e eu não posso fazer nada? É muito complicado, é muito delicado. Então as pessoas descobriram da pior forma possível. Pessoalmente, o que eu estou vendo de lá para cá é o seguinte, as pessoas aceitam sim pagar esse preço, porque ninguém saiu da internet, ninguém apagou o Facebook, então é um preço que as pessoas estão aceitando pagar. Ou às vezes elas não estão sabendo, né? A cada dia isso está crescendo, é uma bola de neve, né? Por mais distante que a pessoa esteja, a informação está chegando. Se ela tem internet, ela está sabendo. Isso está chegando, as pessoas estão espalhando isso aí. Mas eu não vejo ninguém fazer alguma coisa consistente quanto a isso. As empresas, sim. O Estado, sim, né? O Exército Brasileiro tem agora uma área de proteção cibernética, a gente estava conversando ali fora, que gastou menos de 9% do orçamento. Comprou Jeep e algumas outras coisas, não fez nada, ninguém entende, né? Como é que está parado isso aí num momento desse. Pois é, mas o Brasil não está pensando em investir nisso? Está investindo, mas é um investimento muito tímido. Isso. E aquele grande problema, vai fazer o quê? A China, por exemplo, resolveu fazer uma internet dela. A China fez uma internet dela. Ela brigou com o Google, quem verificar no ano passado, né? O Google, inclusive, muito hipocritamente, veio falar que a China estava pedindo para monitorar, coisa que ele já fazia para o governo americano. Ele veio reclamar que a China pediu o que ele fazia para o Obama. E aí o que acontece? Você imagina que a China está fazendo lá a internet dela. Vai ter que sair em algum momento, não vai ficar conversando só ali. O que o governo chinês quer? Que ele controle essa saída. Esse é o preço. Então vamos fazer no Brasil, marco civil, etc, etc. A Dilma foi para a televisão falar o seguinte, quero que os dados fiquem no Brasil. Ok, vamos deixar os dados no Brasil. Uma hora vai ter que sair. Quem vai controlar? O governo brasileiro. Aí você vai deixar de ser espionado pelo Obama para ser espionado pela Dilma. Ajudou muito. Pois é só para eu entender aqui, para a gente entender, porque eu vi o seguinte, que o Brasil ia contratar satélite de defesa das comunicações, fazer cabo submarino para a África. Vai comprar de alguém, né? Porque não tem tecnologia para criar. Não se identificou essa tecnologia, não se fortaleceu a indústria. Pois é, mas não existe essa... Tem, eles querem comprar... No desespero, o pessoal fala tudo. Aí já veio falando que vai comprar satélite, comprar cabo, etc e tal. Ontem, a Oi vendeu o cabo dela. Isso. A Oi vendeu o cabo submarino dela por 1,7 bilhão para uma empresa estrangeira. O que isso quer dizer? Quem controla o cabo não é mais a empresa brasileira. O que quer dizer, eu não sei.
O fato é esse. Pois é, mas é porque aí indo para essa questão da espionagem telefônica, Pois né? é isso que eu estou falando. Como é que... Agora, o satélite tem 3 que podem fornecer, um canadense, um chinês e um... Não me lembro qual é o outro. Você vai ter que comprar deles. E aí, o que está ali dentro? A falta de investimento em educação foi uma das reivindicações do povo brasileiro. Tá né? Investir em pesquisa e desenvolvimento para criar a própria tecnologia nacional. Ou seja, a dependência, a dependência do modelo com pesquisa, a dependência do modelo, né, para ser autônomo, né, valorizar o empresário, contribuir com as pesquisas no ambiente empresarial e a gente ter essa autonomia, é isso que não... A gente poderia conseguir essa autonomia. Isso. É muito importante. Né? No Reino Unido, toda essa parte de ciberdefesa do governo é feita em conjunto e parceria com as empresas privadas, principalmente as instituições financeiras. HSBC, Citibank, tem áreas muito fortes de contra-inteligência para evitar o vazamento, ataques cibernéticos, etc., que trabalham em cooperação com o governo. E muitas vezes eles têm capacidade de pesquisa e desenvolvimento que o próprio governo não tem. Então, essa parceria é muito importante. Ok, gente, nós vamos fazer mais um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Quer dizer alguma coisa, manda pra gente, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Então, gente, nosso assunto hoje, espionagem, interessantíssimo. Eu tô aprendendo coisa aqui que eu não sabia, confesso. Tá ótimo. Quer falar alguma coisa? Fala pra gente, os contatos estão aí. Só lembrando, facebook.com/Brasil da Gerar. Como você disse, né, a gente não sai, mas vamos ter cuidado só com o que a gente posta lá, né? No caso do Brasil das Gerais, não tem problema, entra lá. A gente quer ficar amigo, mas é para fazer programas, fazer boas discussões, como a gente tem feito aqui, né? Mas olha só, a questão, como é que você vê, Jorge Lasmar, como é que o governo está lidando com essa questão toda, com essa coisa da espionagem com os Estados Unidos? Você falou no primeiro bloco que a relação, pelo menos política, já está abalada, né? Quer dizer, e indo mais longe ainda, os Estados Unidos, você acha que eles vão se retratar, eles vão tentar melhorar essa relação com o Brasil? O que você acha? Bom, eu acho que a gente tem que separar aqui duas questões, né? Uma, que eu acho que, na verdade, nada vai mudar, né? Os Estados Unidos sempre fizeram, vão continuar fazendo, e, principalmente são questões ligadas à segurança nacional, é algo que eles não vão abrir mão. E o Brasil sabe disso. Mas por que dessa vez teve esse boom todo? Porque se tornou público, né? Isso veio a público. E aí, eu tendo a ser muito crítico da política externa brasileira, mas nesse caso... Eu acho que a Dilma agiu certo primeiro em pedir calma e a verificar os fatos, né, antes de qualquer acusação, mas também de adotar uma postura mais dura, chamando o embaixador americano a prestar declarações, fazendo essa movimentação junto ao Mercosul com uma declaração mais forte de repúdio a essa questão da espionagem, essa mobilização junto à União Internacional de Telecomunicações para tentar fazer um marco internacional que regulamente essa questão. Agora, na prática, eu acho que os resultados vão ser poucos. Acho que os Estados Unidos pode até se retratar, etc., mas da boca para fora. Em 2009, por exemplo, a União Internacional de Telecomunicações tentou fazer um marco civil, mas não conseguiu. Exatamente porque os Estados Unidos e a União Europeia barraram, provavelmente porque eles já tinham esse monitoramento em mente. A gente pensa, por exemplo, na questão do mercado financeiro, como que depois de 11 de setembro, os Estados Unidos criaram junto com a Suíça o IBAN e o SWIFT Code, que monitoram as transações financeiras internacionais. Então, toda transação internacional, os Estados Unidos também têm acesso a essas informações, todas as transações lícitas, né, que passam por esse sistema de transformação. E é algo que se falou muito, se reclamou, que está tendo monitoramento, etc., mas continua. No mesmo caso, nós falamos aqui da internet. O que você vai fazer? Parar de usar desse meio? É complicado. Ou seja, você está falando que sempre existiu nessa questão da espionagem, mas depois do 11 de setembro, né, foi um trauma para os americanos mesmo. Né? Claro, porque aí você tem uma virada na questão do 11 de setembro, que é a própria aceitação da população americana, eu diria até da britânica também, em trocar esse limite fino entre minha liberdade individual e o dever do Estado de prestar segurança coletiva. E aí eles passam a falar, não, tudo bem, se eu não tenho nada a temer, nada a esconder, você pode me monitorar. Então há uma aceitação. E essas regras que eram excepcionais acabam se normalizando
e se tornar a regra. Agora, na prática, por exemplo, essa questão da privacidade no Brasil, ela ainda, quer dizer, ela existe mais, né? Ela é mais respeitada, né? É uma outra cultura, é uma visão completamente diferente, como, né, foi colocado, está inclusive no início da própria Constituição Federal, né, como direitos humanos, está no artigo 5º, em vários outros dispositivos. Então é algo, a nossa relação é diferente da relação que o americano ou o inglês tem com esse tipo de legislação. Tem alguma coisa, além disso tudo que você falou, que você gostaria de chamar a atenção para os telespectadores? Bem, gostaria de chamar a atenção 2 pontos rápidos, né? Um, que também nós temos que prestar atenção no discurso americano de que a espionagem é feita só para não americanos, o que para eles, então tudo bem, mas a mensagem é que o resto do mundo não vale nada, né? O que é bastante complicado, esse é um ponto. E outra do Brasil construir, isso demonstrou claramente a vulnerabilidade do Estado brasileiro e das empresas, e que é importante prestar atenção nisso e construir sistemas de contra-inteligência efetivos e eficazes, através da ABIN, da Polícia Federal, a Agência Cibernética do Exército. O que você quer comentar, Vidotti? Primeira coisa, né, parafraseando meu mentor, disciplina de método e constância de propósito. Né? O que eu falo método? Ela é aquela questão de identificar ameaças, oportunidades, pontos fortes, pontos fracos, a nível micro da organização e a nível macro, né, de estados. E trazer isso numa visão pragmática, numa visão sustentada, numa visão de implementação e acompanhamento efetivo. Né? Não ficar só no discurso. É como os colegas estão colocando brilhantemente aqui, é trazer proporcional ao risco. Né? E está desenhado o risco. Estamos expostos ao risco. Então vamos trabalhar. Você tem que trabalhar, né? Porque senão... E a questão do consumidor? Até esclarecer, vou pegar até o gancho, porque o consumidor é empresa também, né? Os empresários são consumidores. Aliás, são os maiores consumidores, né? Empresas que pagam para o Google, né, e outros provedores, Microsoft. A gente bateu muito na tecla do Facebook, mas Microsoft, Google estão aí também apontados como os vilões, aí, né? Estão cooperando aí com o governo americano. Então é importante frisar que porque eles têm também os nossos dados, né? Tem os nossos dados, né? Das empresas. Está na internet, todo mundo tem, né? Da pessoa física e da pessoa jurídica, né? Então, os empresários ou os consumidores diretos que estão se sentindo prejudicados, tiverem um dado violado, uma informação vazada para a concorrência, né? Eles têm todo o direito de impetrar ações nesse sentido, tá? Inclusive indenizatórias. A partir do momento... Mas impetra isso onde? Na Justiça Brasileira. Na Justiça Brasileira não tem a questão da digital ainda não, Não, né? ainda não. Nós temos polícia investigativa já digital e tudo, mas ainda não temos no estado de Minas Gerais varas especializadas em direito digital. Tá? Mas tem varas especializadas em direito empresarial. Né? Que aí absorve isso. E em consumidor também. Valendo lembrar que a empresa é uma consumidora. E ela pode, sim, então, reivindicar seus direitos. A partir do momento que a gente tiver... O difícil que entra na questão da espionagem, é comprovar essa situação. Mas a partir do momento que uma empresa assume isso, né, Microsoft soltou que liberou criptografia, né, do Skype. O que é criptografia? É uma técnica que você vai... Vou até passar a palavra para o Cláudio para explicar melhor. Mas é uma técnica de mistura dos dados para ficar sigiloso. A Microsoft passou para quem? Passou para o governo americano essa técnica, né, na verdade, é a chave para você desembaralhar essa informação e ter acesso ao conteúdo. Tudo facinho, né? É isso? É isso mesmo. Criptografia é você transformar um texto legível num texto que é ilegível através de uma senha. Tem programas que fazem isso. Então, qual que é uma maneira de você se proteger? Você pega aquele texto, coloca uma senha qualquer e só quem sabe aquela senha decodifica. Então, você passa aquilo codificado. E a Microsoft passou o sistema de decodificação para o governo americano. Nós estamos falando de uma coisa interessante que eu quero chamar a sua atenção e do pessoal também para o seguinte, a ingenuidade do brasileiro. Nós estamos falando aqui de progresso tecnológico. Muitos anos atrás, o CTA, o Centro Tecnológico Aeroespacial, desenvolveu uma coisa preciosíssima, que é um combustível de foguete. É um componente de combustível de foguete, que é buscado no Brasil, no mundo todo, e o Brasil também tem o seu programa espacial. Isso era tão importante que a Petrobras fez uma nova empresa só para tratar desse produto.
Num determinado momento, uma empresa brasileira fez uma oferta e comprou essa empresa da Petrobras. Algum tempo depois, uma empresa alemã fez uma oferta e comprou essa empresa brasileira. Agora, o Brasil tentou comprar isso, o que o alemão falou? Segurança nacional não posso vender. Então, a gente tem que encarar a coisa como ela é. Ela não é brincadeira. Esse exemplo mostra. Era algo que era preciosíssimo e foi simplesmente passado para frente. Agora nós não temos mais acesso. Nós vamos ter que reinventar esse combustível, reinventar esse componente. Então, que loucura. Agora, essa questão que me chamou, o programa está acabando, mas acho que foi você, essa questão de um possível interesse pela questão do pré-sal. A gente sabe, né, a importância do petróleo para o mundo todo, né? Sim. Qual é o perigo disso, na sua opinião? Vamos lembrar dos caças que estão sendo comprados. São 24 caças, tem 3 países vendendo caças para o Brasil. Qual que é o valor de você saber a opinião do pessoal da Força Aérea que vai votar nisso? Qual que é o valor de você ter interceptação telefônica de informações dos coronéis e brigadeiros da Força Aérea e saber o que cada um pensa sobre o meu avião para poder ajustar de acordo com o discurso dele? Privilégio. Inclusive, um dos vendedores são os Estados Unidos, Estados né? Unidos, Suécia e... Estados Unidos, Suécia, Rússia e França. Na verdade, são 4, né? Ainda não no páreo. E um ponto muito importante que a gente está deixando passar. Há pouco tempo, ano passado, 2 anos atrás, o governo americano, o Congresso americano, tentou regular a internet. O SOPA e o PIPA são os dois títulos, né, das leis. Eles tentaram regular a internet, não conseguiram. Agora vem um americano e fala alguma coisa e o pessoal está querendo regular. Porque tudo começou, foi lá com o americano. Isso. Pois é, olha que interessante. Está todo mundo agora querendo regular o que o Congresso não conseguiu. E vem um americano e começa a falar e todo mundo agora quer regular. Quer dizer, quem é esse americano? O que ele quer? É uma pergunta importante. O que você acha? É difícil dizer. A gente pode chutar com 50% de chance para qualquer lado. Mas é bastante estranho. É muito esquisito. Não tem muito sentido essa história. Você concorda? Concordo. O SOPA, inclusive, continua em vigor, né? A legislação ela vem do Ato Patriota de 2001 e 2008 foi renovado e continua renovado agora até 2017, né? Então, é estranho, porque dentro do sistema americano é completamente legal. Mas o problema é que essa norma interna do governo americano tem efeitos extraterritoriais. Eles atingem diretamente outros países, né? E essa que é uma grande dificuldade quando a gente pensa nas relações internacionais, como regulamentar. Porque dentro dos Estados Unidos é legal, mas produz efeitos aqui no Brasil que são ilegais. Como que a gente faz? Então, por exemplo, né, eu posso entrar com a ação, mas e se essa empresa não tem uma filial registrada aqui no Brasil? Está isenta. Está isenta. Não se aplicar. O negócio é complicado, né? É complicado. É complexo. O que é? Nós estamos terminando, mas olha aqui, o Sérgio Viegas, ele quer que você comente sobre a contra-espionagem. Contra-espionagem são as atividades que você faz para evitar de ser espionado. Contra a espionagem. Então, você tem uma empresa... Você tem uma série de técnicas, né, que vão de segurança da informação, segurança das instalações. É bastante longo para a gente colocar rapidamente. Mas é colocar uma catraca, é identificar quem está entrando, é ter senha. Como o Vidotti falou, o firewall, que é aquela proteção da rede, é um software, né, que não deixa as pessoas entrarem. Ou seja, você tem que tomar cuidado com aquilo que é seu. Com certeza. Agora, gente, inclusive tem agora, né? Isso. Você falou que tem na Ultramig, que A Fundação Ultramig, que é do governo do Estado de Minas Gerais. atividade de inteligência, pós-graduação, né? Tenho o prazer de coordená-la, começamos em agosto. O governo está atento a isso. Isso é interesse de quem? De qualquer pessoa que trabalhe com informação sigilosa. Qualquer pessoa que tenha interesse em trabalhar com essa questão de sigilo, com essas informações que têm que ser preservadas pela contra-inteligência. É uma das coisas que você trabalha, né? Exatamente, é a nossa área. Legal, gente. Eu acredito que a termina. educação é o caminho para solucionar esse problema, tanto do usuário quanto dos agentes e autoridades. Quer dizer, educação em todo sentido, inclusive a digital, né? Isso. Sim, exatamente. Ok, gente, valeu. Obrigada pela participação de vocês. Vocês de casa, obrigada demais. Ficou muita coisa sem ler, porque eu não consegui, mas depois a gente lê, vai fazendo outros programas. Programa de amanhã, o que você acha? Aliás, você acha que a corrupção deve ser considerada crime hediondo? Aumentar as penas inibiria os corruptos de agir? O que você acha, hein? Porque depois das pressões, da pressão das ruas, né, gente, o governo tirou da gaveta um projeto de lei que trata a corrupção como hedionda
ela já foi aprovada pelo Senado, está na Câmara dos Deputados, né? Quem é a favor ou contra tem pelo menos uma dúvida em comum, que como essa lei seria aplicada, né? Agora, tem muito mais, né, para ser dito, então vai ser nesta quarta-feira, às 7h30 da noite. Te espero, obrigada por tudo. Tchau.